to say hi to the camera is up to you. Yeah. We're on. Salve, salve, senhoras e senhores! Sejam muito bem-vindos ao Podcast Performance. A segunda transmissão, eu ia falar que é a primeira, né? Mas é a segunda mas transmissão. essa é a primeira oficial, né? É o início da transmissão oficial do Podcast Performance, direto de Porto Alegre, do Summit Internacional de Performance, esse que é o maior evento de performance da América Latina. Sejam muito bem-vindos. A gente gostaria que você estivesse aqui, né, assistindo a gente ao vivo. Mas quem está acompanhando a gente pela internet, sinta-se bem, sinta-se à vontade para acompanhar, porque vai ter muito conteúdo para vocês aqui durante esses dias de evento. Vou apresentar o meu co-host aqui, já se apresentou ontem, né? Mas mais uma vez na mesa aí, Rodrigo Carcaça. Bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado pelo convite, eu vou estar aqui todo dia. Sabe o que eu disse? Que parece o Carnaval da Globo, não parece? A gente vai falando e as coisas vão acontecendo ali, vai narrando o que está acontecendo. Vai ser um prazer, porque a gente vai conversar com muita gente esses dias aí, muita informação legal, para você que não veio ver o que você perdeu, né? É verdade. Bora apresentar nossos convidados? Bora lá, vamos apresentar os nossos convidados então, que são especialistas da educação física e também da tradução simultânea aí, né? Começando por ele, que é o nosso especialista do dia aí, Tan Thomassen, o holandês aí. Bem-vindo ao Brasil e bem-vindo também à nossa mesa de podcast. So, on behalf of Move Education and the Summit International Performance, we'd like to thank you and thank the opportunity to be talking to you, Tan. Thank you. Thanks for having me. Muito obrigado por me convidar. E também apresentar o André Laz, né, como tradutor oficial aí, não só do podcast, mas também de todo o evento. Todo evento, professor de educação física e tradutor, né? Também, né? Tem que fazer um pouco de cada coisa. Obrigado pelo privilégio. É isso aí. Vocês vão ver que ele vai estar aqui sempre com a gente, viu? Ou quase sempre, né? Quase sempre, se possível. Sabe o que eu queria começar perguntando? Eu queria que ele explicasse um pouquinho para a galera que não conhece, aproveitando também que semana que vem vai ter o curso dele no Rio de Janeiro, um pouquinho da metodologia dele, como funciona, para a galera saber. Okay, so Tim, what I would like to ask you now very kindly is that since you're going to be here in Brazil still next weekend performing the FBS course, if you could give us briefly an explanation on how the methodology works. I work for FBS, Frans Bol Systems, and Frans obviously founded the company. And he wrote 2 books, one on strength training and coordination, and one on agility, anatomy of agility. Muito bem, então o Tum ele trabalha na Frans Bosch Systems, que foi fundada pelo professor Frans e que já escreveu 2 livros baseados na treinamento de força e de agilidade também. Yeah. What we try to do at FBS is we try to combine as much fields of science as possible, from functional anatomy, neurophysiology, motor learning and motor control. Então, basicamente, os fundamentos da metodologia do sistema da Frans Bosch Systems são baseados na anatomia, na neuroanatomia, no controle motor, anatomy, neuroanatomy, motor control and there was one missing. Motor learning, motor control. Aprendizado motor e controle motor também, desculpe. Yeah, and we have created kind of a building block approach where the coordination is the leading factor in training. Então a abordagem que se faz é dessa construção de blocos, de construção de fundamentos, onde isso leva ao aprendizado motor de uma maneira geral. Tânia, e a importância de você trazer esse conteúdo para o Brasil, né? Você já participou de várias edições do Summit e mais um ano está aí com a gente, trazendo para várias pessoas que querem se especializar e entender melhor dessa tua área. So that's the way to highlight the importance of you being here, because you have already participated in several summits and you are here again trying to show people the relevance of the Frans Bosch system methodology. Yeah, I'm very happy to be back again. Last time I was in Curitiba and in the big stadium, was fantastic, but also this is a very nice facility, so I'm happy to be back. Ele está muito feliz de estar novamente aqui no Brasil. A última vez que ele veio foi ano passado, num estádio maravilhoso, como ele acabou de descrever, e ele está muito feliz de ter sido convidado e poder contribuir novamente. Eu queria saber, sabe o que eu queria saber assim, ó, é uma pergunta meio polêmica. Aqui no Brasil, o treino de força, existido, aquela musculação clássica é muito enraizado. E o que ele acha da metodologia do Brasil de ser enraizado nesse treino de força clássico, básico, e o pessoal esqueceu um pouco do movimento, um pouco das trocas de direções, essas coisas assim. Okay, so não sei se você vai. Yeah, of course. What Rodrigo is trying to say is that in Brazil we still have a very rooted culture of traditional strength training. Yeah. Or just pushing, pulling, and using strength as a base of movement and not motor control. So what have you got to say to those kind of polemic issues? I think bodybuilding has a big influence on training science. There all the isolation of muscles, only thinking in pushing, pulling,
thinking in capacities like strength, speed, those kind of things. That's really coming from traditional approaches like bodybuilding and powerlifting. But if you go to sports, there's a kind of different organization within the body. Ok, então, claro que o levantamento de peso tradicional, seja o bodybuilding ou o powerlifting, ele tem uma absoluta relevância na utilização do corpo enquanto ferramenta para movimentos de puxar, de empurrar, mas que se você tenta analisar os esportes em geral e as formas específicas com que o corpo se movimenta em cada um dos esportes, aí você tem um outro tipo de utilização que apenas o powerlifting e o bodybuilding não conseguem fornecer. Yeah, and it doesn't mean that strength is not important anymore. It means that strength is not the limiting factor anymore in performance, and therefore other things are becoming the limiting factor, and those are coordinational aspects. Então não é que a força não tenha o seu papel, muito pelo contrário, a força tem um papel extremamente relevante no desenvolvimento dos esportes, mas que além da força existem outros elementos, que acredito que ele vai discutir agora, que também são muito importantes e devem ser levados em consideração na construção do movimento. Yeah. Quero ver o André traduzir essa agora. Então talvez seja abrasileirando o negócio, não é só força, é jeito. Right. He got me now because what he asked me to say to you is that taking this context into a Brazilian way is not only producing force, but is using the Brazilian swing, the Brazilian jeitinho, as you know already, right? As you know. Do you agree with that? Would you agree with that? I really like the Brazilian swing, and you should never neglect the Brazilian swing. I think, but if you go to the highest level in sports, then there are some laws that you have to commit to in order to get the highest output and the best performance. So I would say never neglect the Brazilian swing. Okay. But there are some laws in movement coordination that you have to take into account. Ok, I think. fair enough. Então ele falou que realmente você nunca deve negligenciar o jeitinho brasileiro. Aí é claro, né, pessoal, o jeitinho brasileiro aqui é de se mover, não é de fazer as coisas acontecerem. Mas que ainda assim, utilizando o jeitinho brasileiro, você não pode de jeito nenhum negligenciar as leis que se aplicam ao movimento, à construção dele no geral. E o que ele pode dar de dica para quem, sim? Porque muitas das pessoas que vão estar assistindo, elas nunca participaram. O que eles podem dar de dica para essa pessoa que é estudante, que está começando a entrar nesse meio do treinamento funcional, do treinamento com perturbações, essas coisas assim? Okay, so we suppose that a lot of our audience, who is not here of course, they are also undergrads and people who haven't had a chance to get in touch with your methodology, for example. Yeah. So what would you suggest them to start doing in terms of capacitating themselves into functional training, complex systems, movement, and things related to these methodologies? I think there are two key things that you should understand. The first thing is that the body functions as a complex system, which means that it has a certain self-organization. And the second thing is that it's a mediation agency between what the body can do and what the requirements are from the environment. And if you understand those two principles and start studying them, then you gradually start to understand, well, if I only do like training building blocks or only strength, that's only a little part of the whole equation. So I would say start studying dynamic systems, ecological dynamics, and the thing that the body is the mediation agency. Nice, isn't it? I fully understood, but you're going to have to help me out to build the whole sentence, okay? So the body works as a complex system. The first of the two things. Try to understand what is a complex system and what are the consequences of a complex system. Então a primeira coisa a se fazer, ele sugere duas coisas para quem precisa entrar nesse mundo e entender melhor a complexidade das coisas, é que o corpo, ele funciona como um sistema complexo. E dentro desse sistema complexo ele realiza as funções deles. So and the second? Yeah, and the second thing is how the complex system, the body is interacting with its environment. Okay, and that's ecological dynamics. Okay, e o segundo fator é como é que esse sistema complexo age com o ambiente no qual ele está sendo utilizado, com o corpo, com o adversário, com a grama, com todos os fatores que intervêm nesse movimento para que isso possa ser conectado, realizado. E como é essa abordagem ecológica, por assim determinar. Yeah, and sometimes it's pretty difficult terminology, ecological dynamics, and those kind of things. But you understand what the basics is of it, then you can start reason what you're doing and try to link it with those theories. And if it doesn't match, you have to change something. Okay. And then you can evolve slowly and gradually and getting better and getting better.
Então esse entendimento da questão ecológica aqui, que mais uma vez não tem nada a ver com a ecologia do ambiente, mas sim com o ambiente no qual você está interagindo, ela precisa ser muito bem estudada, muito bem compreendida. E se por acaso você chega num ponto onde você não consegue fazer com que esse entendimento aconteça, aí você tem que rever o que está sendo feito. And about the mediation agency, which I think is very important. Yeah, I want to elaborate a bit more on that. Thank you. So the thing is, like, the body has capacities, and the body doesn't. Sorry, I'll go over again. Sure. Okay. So build up. Sorry. So Sure. the body doesn't just have to execute a task; it has to execute a task, taking into account the capacities of the body and the requirements of the environment. Yeah. So it's not only just executing a task; it's all those three areas. Então essa é uma colocação fundamental dentro da metodologia da Franz Bosch, que é o corpo trabalhando como uma agência mediadora do movimento. Ou seja, para que o corpo execute uma tarefa, tem que ser levado em consideração no ato daquela tarefa os obstáculos, as dificuldades, as perturbações que o ambiente oferece para que ele possa executar essa tarefa da melhor maneira, não simplesmente como um robô que mecanicamente vai e volta, sobe e desce, ou mesmo faz movimentos alternados por meio de um mecanismo que é engessado, que não tem maleabilidade, que não é organismo vivo. And I can give you one example. So imagine you have to perform a simple task like, I don't know, bench press. It's a relatively simple task. You can do it with a lot of force, so you can produce a lot of output. But the thing is, if you have to produce a movement pattern in combination with requirements from the environment, so it becomes more complex, then the body doesn't allow all the forces you can put in a bench press into, for instance, a throw. And the reason for that is because the body has to mediate between the environment and the body. And therefore, if you would allow all the forces into that throw, the first throw you will break everything down around your shoulder. So the body gets inhibition, and then you have to build up so you can train it. Ok, então uma analogia bem interessante que ele coloca aqui é para uma pessoa que faz algum tipo de arremesso. Seja arremesso de bastão, seja arremesso de dardo, de bola, alguma coisa assim. Como o movimento de arremesso é um movimento de extensão de cotovelo, você vai lá e vai treinar a pessoa para fazer um supino. Onde o supino sendo um movimento, um exercício estável, você coloca um monte de carga para o cara gerar um monte de força, um monte de produção de estresse mecânico naquele movimento. Mas nesse momento do supino, você não está levando em consideração as dificuldades que o ambiente vai proporcionar no momento do arremesso. Então, quando chega na hora de você realizar o arremesso no gesto mecânico do teu esporte, o teu corpo não tem esse preparo específico para a ação que o movimento exige, porque ele só treinou lá bonitinho, quietinho, no momento do supino. Então essas complicações fazem com que o corpo acabe inibindo o potencial de força máxima que ele pode exercer na ação mecânica, porque durante o treinamento você não foi específico. Yeah, and therefore the strongest athlete is not per se the best athlete, because otherwise the bodybuilders would be the ones who throw the ball the farthest. They're the strongest guys. But as soon as they throw a ball, the body will sense that the movement pattern is unstable, and you get inhibition. And he doesn't allow all the forces he has in his capacity, but he doesn't allow it. Então, fechando essa comparação, é você chegar à conclusão de que o cara mais forte no supino, ele não é necessariamente o melhor arremessador de algum objeto, seja uma bola, um dardo, alguma coisa. Por quê? Porque essa potência, essa força que você gera mecanicamente falando não é transferida para o gesto motor. E essa inibição ocorre porque o corpo não está preparado para realizar o ato específico do esporte, sendo que ele só foi treinado com uma barra, com peso, ou seja, no supino. Yeah, so the key thing in our methodology is to make somebody robust, so the body will get less inhibition and better performance. Então essa é a chave da metodologia do Franz Bosch System. É fazer com que o corpo se torne robusto, se torne forte, mais maleável e capaz de executar o gesto motor sem restrições e sem inibição motora. Yeah, so don't get me wrong, I don't say that force is not impossible. Strength is important, but you need to make somebody robust. Então, mais uma vez, ele quer deixar bem enfatizado aqui que ele não está desprezando o componente força de maneira alguma, mas que ela deve ser aplicada no gesto motor de maneira específica para gerar todos esses benefícios que o treinamento tradicional, como você começou a comentar, ele não permite. Trazendo para a prática, porque a gente tem muita gente que assiste o nosso podcast que não é profissional da educação física, da performance, e gostaria de entender na prática onde é que se aplica, quais são os esportes. Se o Tam pudesse citar alguns exemplos também de atletas que ele, treinou ou auxiliou de alguma forma, ou clubes, ou entidades que usam a Clubes, metodologia, enfim. né?
para as Ok. pessoas entenderem onde que essa metodologia entra na prática. So since many people that are watching us now, they don't know much about what we're talking and they don't know much about what you've done before, Yeah. they're asking if you could please give us some practical and real examples of athletes or clubs or institutions that you already worked with and produce results based on the Franz Bosch methodology. Yeah, do you want me to give something about performance or rehab or Tá. Doesn't- Vocês It's up querem- to you. Ah. O que você quiser. O que você quiser, então, performance, reabilitação. Well, can give one example. We do a lot with injury prevention and injury rehabilitation. A lot of players where I work with, they used to they came I do it short in small steps. It's alright. So I'll give an example on the rehab and prevention. And traditionally, they had to work a lot on strength improvement for prevention. Ok? Então, iniciando como exemplo, ele vai falar do trabalho que ele realiza com atletas tanto na prevenção de lesão quanto na reabilitação pós-lesão, onde esse atleta precisa de bastante trabalho com a capacidade de força. Yeah, and I worked a lot with overhead sports like volleyball, badminton, those kind of sports. E eles trabalham muito com esportes que utilizam o acessório acima da cabeça, como voleibol, como basquetebol, como esportes que usam a bola acima da cabeça. Yeah, and I had multiple players that came in with like long-term shoulder issues, like shoulder pain, impingement pain, those kind of injuries. E ele vem trabalhando com muitos atletas que chegam até ele com lesões de longa duração que são relacionadas a restrições que são causadas no ombro, como dor, como pinçamento, lesões de bursite, ombro. né? É, exatamente. Yeah, and many of them they focus on strengthening the muscles around the shoulder, so all kinds of presses, pulls, and those kind of things, like and lifts. Então, a maioria desses atletas, eles vinham até então concentrando simplesmente no fortalecimento da estrutura ao redor do ombro, com levantamento, com a movimento de extensão, de rotação, que são os básicos da musculação. Yeah, and so they usually isolate the muscles. Eles usam uma maneira de trabalhar com o músculo isoladamente. É isso que ele quer dizer, basicamente monobiarticular. Yeah, but if you look at the protection mechanism of the shoulder, it's completely based on muscle co-contractions and synergies around the shoulder, so the cooperation between muscles. Mas se você for analisar o mecanismo de proteção do ombro, principalmente na relação a não se lesionar, esse mecanismo ele é sustentado pela co-contração e pela sinergia dos músculos que atuam em toda essa cintura escapular, toda a região do ombro. Yeah, and the way to rebuild that or retrain that is to incorporate environmental constraints, as I said, to make the body the mediation agency again. And the way you can do that is by including perturbation training, so that the forces go in all directions. The body doesn't know where it will go, and then the body will activate co-contractions because the force can go in all directions. Então, a melhor maneira de você prevenir que essa lesão aconteça, ou mesmo de você reabilitar esse segmento depois que ela aconteceu, é trabalhar com esse movimento que é inesperado, onde você utiliza o ambiente como fator perturbador para o movimento, e dessa forma você não sabe o que vai acontecer, então o corpo não está preparado para reagir, e isso ativa o sistema de co-contrações e faz com que o corpo melhor se prepare para movimentos que são inesperados e que ele não vai eventualmente poder controlar porque ele não sabe de onde estão vindo. Yeah, so we use very high loads for that, but especially changing loads, so it should be variable. And then we start in safe positions, and then we build it all the way up to the entire movement pattern. And then I've seen so many reductions in shoulder pain and injuries. Então eles começam com cargas sim muito altas no componente de força, mas em posições estáveis e seguras, onde à medida em que o atleta vai conseguindo melhorar, conseguindo evoluir, eles vão progredindo também para movimentos mais amplos, para movimentos mais completos, até que ele chegue ao final do processo motor onde ele está buscando. Yeah, I worked over 9 years with the national volleyball programs, the talent programs and the Olympic teams, and we have very little number of injuries in the shoulder. Então, para chegar a dar nome aos bois, por assim dizer, eles já vêm trabalhando por 9 anos com os times, com as seleções desde base até profissional da Holanda de voleibol, e os números que eles têm obtido de lesão são extremamente pequenos em relação aos que você vê por aí. Legal. Yeah. Prolongando inclusive a vida do atleta aí no esporte, né?
Rodrigão, vou pedir para você encerrar pra gente, infelizmente, né? Aqui é jogo rápido, mas A gente manda precisa ver. encerrar, então, antes da gente encerrar, né, vamos dar a oportunidade dele falar o que o pessoal lá do Rio de Janeiro, a semana que vem, espera do curso, o que pode esperar do curso dele, e também pedir para ele fazer as últimas considerações aí para a gente encerrar o nosso programa. Okay, so sadly we must put an end to our interview because there's a lot to do. Really? But before we do that, Rodrigo asked me to say to you if you have any thoughts about what to say to the people who are going to Rio next weekend, and also what they can expect while you're there in terms of the teaching that you're going to provide to them. Yeah. Okay, it's always when people come for the first time, it's always like they sometimes like, oh yeah, geez, all these terminology, it's a lot of theory, it's a lot like very dense. So be prepared for that. Okay. Yeah, that's the first thing. Então o que ele está dizendo é que para as pessoas que virão para o Rio de Janeiro, principalmente aquelas que virão pela primeira vez, ele sabe que as pessoas vão sentar para trás na cadeira e falar: meu Deus do céu, o que é isso que ele está falando? Não entendo nada dessa terminologia, esses termos. É muito surpreendente a maneira com que as pessoas reagem, mas que isso vai passar e que apesar desse preparo inicial, desse susto inicial, eles podem esperar que vai ter coisa boa vindo por aí. Yeah, but don't get distracted by that. Don't back off. I would invite you to keep on learning and be open, and then I think it's going to be all right. E que ainda com esse susto inicial, ele quer que as pessoas não se afastem e se engajem no aprendizado, porque é uma experiência extremamente interessante. And on top of that, do you have any final thoughts that you'd like to express to people who are watching us now? Like you mean for the audience here, or For people who are watching us now on the podcast right now. Actually, they're there. Well, I would definitely keep the Brazilian swing because then I come back every year. Ok, brilliant. Então ele está pedindo para que a gente mantenha o swing brasileiro porque ele quer voltar no próximo ano se ele tiver a oportunidade. Yes, definitely. Legal, Okay. cara. Obrigado, de verdade. So thanks very much and thanks a lot for it. All right, cheers. Tchau, gente. Obrigado. Ok, valeu, galera. A gente volta já com mais um programa pra vocês e estamos por aqui durante todos esses dias com o podcast Performance. Muita gente bacana passando por aqui. A gente depois vai agradecer os patrocinadores, a organização e tudo que tá acontecendo. A gente tá começando, estamos entendendo ainda como é que tá funcionando o negócio aqui, mas vai ser bacana, fica com a gente. Quem não é inscrito, se inscreve aí no canal e vem acompanhar o podcast Performance que já tem mais. Um abraço. Tchau, tchau. Tirar uma